Fala, meu povo, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de cada família. Hoje é sexta-feira, 24/4/2026. Venho trazer mais um vídeo para o canal no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Com o tema litígios entre os irmãos. O apóstolo Paulo, ele aqui no livro dele de 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai falar sobre a imoralidade sexual. Entendeu? Que está demais. A relação sexual fora do padrão estabelecido por Deus é pecado. O padrão é o casamento. Então a relação sexual só pode ser dentro do casamento. Porque é o padrão estabelecido por Deus. Então eu vou entrar aqui no versículo 1, eu vou até o versículo, eu vou direto. Então, versículo 1, o apóstolo Paulo fala aqui: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, há juízo perante os injustos, não perante os santos. Versículo 2: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos contra indignos de julgar as coisas mínimas. Versículo 3: não sabeis que devemos, não sabeis vós que devemos julgar os anjos, quanto
mas as coisas pertencentes a esta vida. Versículo 4. Se tiveres negócios em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los. Para julgá-los, que os que são de menos íntima estima na igreja. Versículo 5. Para vós envergonhar, ou digo, não há, pois, entre vós sábios, em mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Versículo 6. Mas irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. 7. Na verdade, já realmente falta entre vós, tendes demandas um contra os outros, porque são fiéis, não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. 8. No versículo 18. Versículo 9. Não sabeis que os injustos onde herdar o reino de Deus, os injustos. 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis dano isto aos irmãos,
9. Não sabeis que o justo não hão de herdar, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. No versículo 11, que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificados, mas haveis sido santificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 12, todas as coisas me são ilícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. No versículo 13, os manjares são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para prostituição, não é para prostituição, serão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A palavra de Deus fala que o nosso corpo, ele pertence a Deus. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, a santificação não está na roupa. A santificação está no corpo, na sua mente e no seu coração. Então o apóstolo Paulo fala aqui sobre o nosso corpo. Olha, no versículo 13, os manjares para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14.
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo ex-membro de membros de uma meretriz, não por certo. 16. Não sabeis que a junta com a meretriz faz ser um corpo com ela, porque serão dois, uma só carne. 17. Mas se ajunta com o Senhor, é o mesmo Espírito. No versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo e é pecado contra Deus. Aquele que vai se prostituir vai pecar contra o seu próprio corpo e é um pecado contra Deus. Pecado de adultério antes do casamento. Pecado de adultério é um homem casado, deixa sua esposa em casa e vai para o postigo, vai ter relação sexual com a mulher da vida, e para pecar tem que pagar. Então, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: fugir da fornicação. Fornicação é uma relação sexual entre um casal de namorados. Fornicação fora do padrão estabelecido por Deus é pecado. É pecado. A relação sexual é para ser realizado dentro do padrão, o casamento. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui ou peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos.
20. Porque fostes comprados por bom preço. Preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertence a Deus. Agora vou entrar aqui no capítulo 7, no versículo 1, no mesmo livro, 1 Coríntios, com o tema Questões sobre o matrimônio. O apóstolo Paulo, ele nunca casou, ele sempre foi solteiro, até morrer, foi solteiro. Ele diz aqui, no versículo 1, ora, quantas coisas que me escreveste, aí ele diz, bom seria que o homem fosse como eu, não tocasse em mulher, não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um case-se, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. No versículo 3, o marido, porque a mulher, a devida benevolência, a mesma sorte, a mulher ao marido. Viu o apóstolo Paulo falando sobre aqui questões sobre o matrimônio.
Ele diz que bom seria que o homem fosse como eu, não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, cada uma tenha o seu próprio marido. 3. O marido, porque a mulher deve da benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o na mulher. Viu? 5, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, não por sentimento mútuo, por algum tempo, vós aplicades ao jejum e oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. O apóstolo Paulo está aqui aconselhando o casal, primeiro, entrar no jejum, orar, para depois se ajuntar. Se ajuntar para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 6. Digo, porém, isto, porque por permissão e não por mandamentos. Versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, e queria que todos os homens fossem como ele mesmo, que não tocasse em mulher, fosse como eu mesmo, mas cada um tem de Deus, tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Agora ele vem falar aqui sobre os solteiros. Agora ele vem aqui. Digo, porém, aos solteiros, e às viúvas, que lhes bom se ficarem como eu, solteiro, sozinho. Versículo 9. Mas
Se não puderem conter, casem-se. Casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se é viver amigados, morar juntos. Então é melhor casar do que morar juntos, abrasados, amigados. Quer dizer, está em pecado de adultério do mesmo jeito. Quê? Para você? Já bom? Peixe? É porque sabe a hora que vai vir, né? Sabe a hora que vai vir.
Então o apóstolo Paulo fala aqui sobre os solteiros e as viúvas. Aí ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter, se casem-se. É melhor casar do que se abrasar. Viver amigados um pelo outro. Então é melhor casar. E no versículo 10, todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deve deixar a mulher. 12, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem a mulher descrente e ela contém em habitar com ele, não a deixe. 13. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. No versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente apartar, aparte-se, porque este caso, o irmão ou a irmã, não está escrito, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. 16. Porque onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a sua mulher.
17. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e que ordeno em todas as igrejas. O apóstolo Paulo fala sobre aqui litígios entre os irmãos, sobre a imoralidade sexual fora do padrão estabelecido por Deus é pecado. Pecado de adultério, você peca contra Deus e contra o seu próprio corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, no versículo chamou é o que ordeno em todas as igrejas. No versículo 18, alguém chamando, estando circuncidado, porque circuncidado, alguém chamando, estando circuncidado, não se circuncide. 19. A circuncisão é nada, e a circuncisão toda é, mas sim, observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação. Se você foi chamado para a Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Se você foi chamado para a Igreja Batista, fique na Igreja Batista. Se você foi chamado para o pastorado, fique no pastorado. Se você foi chamado para o diaconato, fique no diaconato. Se você foi para o presbitério da igreja, fique no presbitério. O apóstolo Paulo está aconselhando. Cada um fique na vocação em que foi chamado. 21. Foste chamado sendo servo, não te preocupes. Isso se ainda podes livrar-se pode ser livre, aproveita a ocasião. 22. Porque é chamado pelo Senhor. Sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também é chamado livre. Servo, sendo livre, servo é de Cristo. 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais
servo dos homens. (24) Irmãos, cada um fique diante de Deus, estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, tenho um mandamento do Senhor, dou, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para hoje o homem estar assim. 27. Está ligado à mulher, não busque se aparte está livre de mulher, não busque